Olá, para você que acompanha a TV Câmara, atenção aos destaques do Acontece em Porto Alegre de hoje. Fim de ano aqui no Legislativo. Vereadores analisam 2024 e principais projetos debatidos em plenário. O Orçamento 25 acho que é uma grande conquista dessa casa, porque ele é um orçamento austero. É um orçamento medíocre que não contempla a cultura na totalidade do que a população de Porto Alegre precisa. O Hospital Materno Infantil Presidente Vargas faz apelo para a doação de leite para bebês prematuros. Você, mãe, que está com leite excedente, antes de viajar, lembre, vou passar num banco de leite, de preferência aqui no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, e doe seu leite. Porque a partir do momento em que você doa, nós pasteurizamos esse leite e ele pode ser armazenado por até 6 meses. Está preparado para a chegada do verão? A nossa reportagem está na rua e alerta para o cuidado à exposição ao sol. Ah, o sol! Agora com o verão se aproximando, todo mundo corre em direção a ele na praia para pegar aquele bronzeado. Mas para quem fica na cidade, todo mundo quer é fugir dele. Seja andando debaixo de alguma árvore, marquise, ou tentando escolher o lado do ônibus em que ele não bate. Mas e quando não tem como escapar? Como fazer para proteger a nossa pele e escolher o filtro com o fator ideal para a gente? Eu te conto daqui a pouco. Tudo isso acontece aqui em Porto Alegre, portanto, fique com a gente. Olá, tá no ar mais um Acontece em Porto Alegre e hoje aqui comigo a nossa intérprete de Libras, Vivian Souza. Vivian, mais uma vez bem-vinda, obrigado aí. Olha só, estamos nos aproximando do final de mais um ano de trabalhos aqui no Legislativo. 2024 foi marcado, sem dúvidas, pela enchente de maio. A gente conversou com os parlamentares, representantes do Bloco Independente, da base do governo e também da bancada de oposição. Os vereadores destacaram a atuação do parlamento e ainda avaliaram o projeto de lei orçamentária para 2025. Acompanhe. Qualquer análise que a gente vai fazer passa pela enchente. A nossa casa foi absolutamente atingida, mais de 1 metro de água aqui dentro. A casa ficou imobilizada, evidentemente que não paralisada, mas nós tivemos inclusive a nossa sede aqui imobilizada por algum tempo. Então qualquer análise que a gente venha fazer sobre esse ano, ele passa. Se ele não começa, mas pelo menos ele passa pela catástrofe que atingiu 30% da nossa cidade diretamente e toda a cidade de forma indireta. Apesar disso, nós vimos muita solidariedade, nós vimos muita movimentação, nós vimos os 36 vereadores imbuídos em ajudar. Isso impactou diretamente a Câmara de Vereadores, né, que teve todo o seu andar térreo inundado, com perda de equipamentos, né, muito problema mesmo. Depois nós tivemos todo aquele período eleitoral, né, que também prejudica o andamento dos nossos trabalhos. E isso impacta, né, diretamente nas sessões legislativas, nos trabalhos das comissões. Muitas das nossas comissões permanentes que tratam e debatem temas que são sensíveis à população, como a questão da educação, do transporte público, da moradia popular, elas ficaram prejudicadas. A população ficou sem acesso ao parlamento durante muito tempo. Nós fomos heróis, né? Nós conseguimos superar a maior enchente da nossa história, né? Do nosso país, não foi daqui do sul, foi do nosso país como um todo. Milhares de pessoas perderam as suas casas, perderam seus pertences, perderam seu passado e mesmo assim nós não desistimos de trabalhar. Foram 2 meses praticamente, incansáveis, onde todos fizemos a nossa parte para que a gente pudesse reconstruir a nossa cidade. Isso vai levar muito tempo, nós vamos ainda entrar em 2025 reconstruindo Porto Alegre, tem muita coisa ainda para ser feita. Para a gente proteger a cidade, é verdade, na minha opinião passa pela concessão do DEMAI, mas o Orçamento 25 acho que é uma grande conquista dessa casa, porque ele é um orçamento austero, vai buscar mitigar ainda os efeitos da enchente. E, claro, precisamos agora cobrar o Executivo, que começa também o seu novo mandato,
para que execute. Mas como relator do orçamento, dentre tantas coisas, também aprovamos ajuda a empreendedores, ajuda a afetados da cheia, a Câmara agiu rápido. Acho que esse é um destaque importante. Eu, como um vereador de esquerda, eu não concordo que o nosso projeto de lei orçamentária para 2025 tenha sido bom. Nós temos, por exemplo, um problema gravíssimo na área cultural. A quantidade de recursos que foram disponibilizados ou estão disponibilizados para aplicação no ano de 2025 são irrisórios. É um orçamento medíocre que não contempla a cultura na totalidade do que a população de Porto Alegre precisa. Nós precisamos descentralizar a oferta de serviços e de lazer, de cultura para a cidade inteira. Nós não podemos ficar restritos ao centro de Porto Alegre e ao seu entorno, nas regiões mais nobres. Nós precisamos trazer empresários para Porto Alegre para que a gente possa ter mais receita, gerar mais emprego e construir aí uma cidade melhor. Então isso para nós assim é fundamental para que a gente possa melhorar as condições. Nós temos muitas coisas para fazer, A nossa saúde ainda é muito precária, nós precisamos melhorar e melhorar bastante a questão da nossa saúde, a questão da nossa assistência social, a gente precisa melhorar e ampliar muito esses atendimentos, porque cada vez nós temos mais pessoas e depois da enchente ainda mais necessitando desse suporte. Então a gente precisa trabalhar firmemente. E também a questão do lixo, do resíduo, que em Porto Alegre a gente fala muito disso, mas que nós temos que trazer novos projetos mais eficazes, porque as pessoas infelizmente sujam o lugar onde elas moram. Muito ainda, sujam muito. Pois é, a gente lembra que em 2025, 35 vereadores, entre parlamentares estreantes e também reeleitos, constituem uma nova legislatura, o que ocorre a cada 4 anos. A sessão especial de posse está marcada para o dia 1º de janeiro e vai ter transmissão ao vivo aqui pela TV Câmara. Olha só, gente, nesta semana, a Rede Educativa de Instituições Culturais de Porto Alegre, a REMIC, promove o Pré-Férias no Museu, um tipo de esquenta para o já tradicional evento que acontece em fevereiro e leva crianças e adolescentes a vários espaços culturais aqui da capital gaúcha. O repórter Gilberto Caetano foi acompanhar de perto uma dessas atividades lá na Pinacoteca Rubem Berta, no centro aqui de Porto Alegre, e a gente fala com o Gilberto ao vivo agora. Boa tarde, Gil. Olá, muito boa tarde, Felipe, e a todos que acompanham o Acontece em Porto Alegre na tarde desta quinta-feira. Como tu falou, a gente está aqui na Pinacoteca Rubem Berta, no centro histórico da capital, Rua Duque de Caxias, que é uma das 15 instituições que estão participando dessa atividade cultural. As atividades começaram no dia 9, seguem até domingo, e agora eu vou conversar com o Flávio Kativic, que é coordenador, do acervo aqui da Pinacoteca Rubem Berta. Flávio, pode chegar mais perto. Flávio, uma atividade que é direcionada ao público infantil. Como toda a programação do Férias no Museu é de 0 a 17 anos, crianças, adolescentes, pela manhã teve uma atividade que envolveu ali uma técnica de gravura e hoje à tarde terá uma atividade que envolve técnicas com fios. Fala um pouquinho pra gente aí, Flávio. Então, no turno da manhã nós tivemos uma atividade com a artista visual Mariana Warchel, que é uma das artistas que está justamente expondo a sua obra aqui na Pinacoteca Rubem Berta, junto com o acervo do museu. E essa oficina, no turno da manhã, foi uma oficina de frotagem, ou seja, trabalhando com impressões, com gravações em cima de elementos aqui do nosso jardim da Pinacoteca, esse espaço que aparece ao fundo, folhas, flores, galhos, produzindo. Essas crianças tiveram a oportunidade de produzir as suas obras a partir de uma técnica artística. E agora, no turno da tarde, nós vamos ter uma outra oficina, também com um artista que está expondo na Pinacoteca, que é o Ali do Espírito Santo. E o trabalho dele é um trabalho de desenho no espaço, utilizando fios. Então é uma técnica, digamos, contemporânea, oferecida para essas crianças, para esses adolescentes que acorrerem aqui à Pinacoteca Rubem Berta.
Exatamente, a gente tentou fazer essa entrada ao vivo ali de dentro para mostrar, mas por questões tecnológicas a gente teve que vir aqui para o jardim. Flávio, então as atividades do Férias no Museu começaram no dia 9 e seguem até domingo. Amanhã, sexta-feira, tem atividade no Memorial do Rio Grande do Sul, na Casa da Estrela, e no domingo as atividades se encerram lá no Museu Iberê Camargo, lá na Zona Sul, bem próxima à beirada do Lago Guaíba. Flávio, o objetivo aí do Férias no Museu, que já se tornou um evento tradicional da cultura, enfim, da educação aqui da cidade, é aproximar crianças, jovens, adolescentes aí dos espaços culturais, que muitas vezes, muitas dessas crianças, adolescentes moram em regiões afastadas aqui do centro histórico, onde são concentradas a maioria aí das instituições culturais, né? Então é uma forma de aproximá-las de algo que não faz muito parte da realidade delas, né? Claro, a ideia da REMIC, que é a Rede de Museus e Instituições Culturais de Porto Alegre, é justamente aproximar esse público infantil, essas crianças e adolescentes, do objeto museal, ou seja, o que guarda o museu? Aqui no nosso caso, são obras de arte, um acervo super importante de obras que vêm do século XIX até hoje, e também ofereceu acesso a obras de arte contemporâneas. Mas outras instituições, como arquivos, bibliotecas, memoriais, têm outros tipos de objetos guardados que são oferecidos ao primeiro contato desses jovens que muitas vezes sequer entraram em um museu ou tiveram poucas oportunidades. Então, no mundo digital, tu ter acesso ao objeto, à concretude do objeto, a obra na sua presença física, com a sua aura, enfim, isso tem um significado todo especial no mundo digital que nasceram e que vivem e que vivemos todos nós, né? Exato, então é importante destacar, né, Flávio, que quem quiser conferir a programação completa das atividades que ainda vão acontecer, pode acessar ali o Instagram da REMIC, é remic.poa, e também os ingressos ali podem ser obtidos pelo Simpla. Exatamente, pelo Simpla da REMIC. Tem vagas e ingressos disponíveis, ainda tem transporte disponível até domingo, principalmente sábados e domingos. Tá. Exatamente, tá aí dado então o recado aí do Flávio. A gente fica o convite aí, né? A gente mostrou uma das instituições, mas são 15 instituições que estão envolvidas nesse projeto tão importante. Obrigado, Flávio, sucesso aí na atividade que vai começar daqui a pouco às 15 horas. Felipe, então, essas eram as informações que eu tinha por hoje. Lembrando que no ano que vem tem mais uma edição, mas daí aquela edição maior do Férias no Museu. A gente também vai acompanhar. Eu volto contigo no estúdio. Uma boa tarde a todos que nos acompanham. Tá certo. Obrigado, Gilberto. Obrigado pela entrevista. Tá aí. A gente demarcando realmente a importância que tem esse evento para aproximar as pessoas. É uma bela iniciativa mesmo para ampliar o nosso contato com os museus aqui de Porto Alegre. E para acompanhar essa e também as atividades que vão acontecer lá em fevereiro no Férias no Museu, é só acompanhar, seguir lá o Instagram, @remic.poa. Tá aí na tela, @remic.poa, para seguir a programação. Fim de ano chegando e com ele também vem um apelo especial. O Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas precisa de doações para os bebês prematuros que estão internados na instituição. O pedido é para mães que têm leite excedente e que residem aqui na capital. O estoque baixo preocupa e a tendência é que com as férias as doações caiam ainda mais. Por isso é tão importante esse alerta. Quem amplia as informações para a gente é a repórter Vanessa Schmidt. Oi, Vanessa. Olá, Felipe. Isso mesmo, é um momento de necessidade para o Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas. A gente sabe que nessa época do ano as doações elas tendem a diminuir e a necessidade ela tende então a aumentar. E para falar sobre essa urgência, né, do Banco de Leite, eu converso agora com a nutricionista do Banco de Leite Humano do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, a Angelita Leipelt Matias, que já está aqui comigo. E a Angelita que volta para conversar com a gente hoje para falar sobre a importância desse alimento, né, Angelita? Por que é tão importante? Por que faz tanta diferença o leite humano na vida desses bebês? Olá, tudo bem? O leite materno é o melhor alimento que pode ser ofertado para o bebê. Então, e para o bebê de UTI de neonatologia, muito mais. Porque muitas vezes a mulher, a mãe, que tem seu bebezinho internado numa UTI de neonatologia, ainda não está com uma produção efetiva. Então, o que é ofertado para esse bebê?
o leite materno das mães que doaram o seu leite. Esse leite, ele é pasteurizado, então ele passa por um processo criterioso antes de ser ofertado para o bebê da UTI de neonatologia. Nós costumamos dizer que o leite materno ou o leite de uma mãe doadora é o melhor alimento que pode ser fornecido para esses bebês. E neste final de ano, a gente sabe que muitas famílias viajam. E o que acontece nos bancos de leite, e principalmente no nosso banco de leite do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas? Diminui drasticamente a quantidade de leite. Por isso que hoje eu estou aqui conversando com vocês para sensibilizar a população, para que as mulheres, a população e até as famílias, né, para que doem leite materno para os bancos de leite. O nosso banco de leite do Hospital Materno Infantil precisa muito. Hoje nós contamos com em torno de 25 litros. Esse 25 litros, aproximadamente, em torno de 15 dias ele duraria para nós. O que a gente não quer? Chegar lá no início do ano e estar com o estoque zerado. A gente sabe que esses bebezinhos de neonatal, né, eles já são frágeis, né, já tem uma vidinha ali já difícil no comecinho da vida. Então a diferença que pode fazer essa doação na vida deles, né, Angelita, é crucial. Sim, sem dúvida nenhuma. O leite materno da mãe para o próprio bebê e da doadora, ele faz com que o bebê tenha mais imunidade dentro do UTI de neonatologia. Ele faz que diminua os riscos de infecções, de diarreias, de alergias e de uma doença que é comum na UTI, que é a enterocolite necrotizante, que o leite materno coloniza toda a barriguinha do bebê, o aparelho digestivo, que previne isso. Então, doar leite é uma sensação de, eu sempre comento, né, para as mães, de parceria, de salientar, de valorizar a vida, de poder doar um pouco que está excedente, porque a gente sabe que muitas vezes as mulheres têm leite excedente e botam fora. Não coloque esse ouro, para nós isso é ouro. Doem para o banco de leite do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, ou para um banco de leite mais próximo da sua residência. O importante é saber que esses bebês prematuros extremos, com malformação, pequenininhos, precisam muito deste leite. E a gente sabe que as mães, que os bebês delas estão recebendo, muitas e muitas vezes tu já foste lá no nosso banco de leite, tu viu, né, o quanto elas são gratas por esse gesto de humanidade, um gesto de amor, e um gesto que a gente sabe que salva a vida. Bem dito pela Angelita, né? O Materno Infantil Presidente Vargas é referência aqui no município nessa questão, mas qualquer banco de leite próximo de você pode fazer diferença, então você pode doar em qualquer lugar. Como que é o processo, Angelita? É um processo doloroso? Como é que funciona para quem for doar o leite? Importante saber que a mulher, para doar o seu leite, ela tem que ter leite excedente, porque a gente sempre quer que a mãe amamente o seu bebê. Mas esse leite excedente, ela pode doar para nós. E algo que é bem importante, que muitas vezes a população não sabe e que a gente precisa trazer para vocês, nós vamos até a residência buscar esse leite. A gente leva o kit, o vidro esterilizado, a touquinha, a máscara, não precisa se preocupar. Para ser doadora, o que precisa? Ter leite excedente e estar saudável. Entrando em contato conosco, a gente fala pelo nosso WhatsApp e pelo e-mail e nós damos toda a orientação necessária para que ela possa nos doar. E mais, se ela tiver alguma dúvida em relação à amamentação do bebê dela, com o bebê dela, também pode entrar em contato conosco que a gente está à disposição para atender. Nosso banco de leite do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas é porta aberta. Todas as mulheres e pessoas que amamentam são bem-vindas. E agora um adendo, né? A Angelita já participou há algum tempo, já algumas vezes do nosso telejornal, aqui do Acontece em Porto Alegre também, em outros momentos, né, Angelita? E a Angelita está se despedindo, está se aposentando, mas hoje ela nos deu a chance de falar mais uma vez com ela, então eu quero que tu reforce esse convite para as mães que estão nos assistindo, para os nossos telespectadores, para poderem fazer esse gesto tão importante que é doar o leite humano excedente, né, Angelita? Isso, você mãe que está com leite excedente, antes de viajar, lembre, vou passar num banco de leite, de preferência aqui no Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, e doe seu leite, porque a partir do momento em que você doa, nós pasteurizamos esse leite e ele pode ser armazenado por até 6 meses. Doe, faça esse gesto que salva a vida. Obrigada. Uma boa aposentadoria, então, Angelita, e parabéns pelo trabalho. Muito obrigada. Então, essa é a Angelita, nutricionista do Banco de Leite do Hospital Materno Infantil Presidente Vargas, conversando conosco, né? Então, como ela reforça aqui esse pedido para que as mãezinhas que têm esse leite excedente doem para o Banco de Leite Humano, porque faz muita diferença na vida dos bebês prematuros. Então, Felipe, essas eram as informações que eu tinha para você e para quem nos assiste. Volto ao estúdio contigo.
Obrigado, Vanessa. Obrigado aí também a nossa nutricionista. Bom descanso aí, Angelita, agora na vida aí. Ela que por muito tempo aí, durante todo esse trabalho no hospital, é realmente uma referência, também uma porta-voz dessa causa super importante para poder salvar vidas realmente. E para reforçar, mães que estão amamentando com excesso diário de leite, em torno aí de 50 milímetros, que estão também clinicamente saudáveis e residem aqui em Porto Alegre, podem ser doadoras. Basta entrar em contato com o hospital que fica na Avenida Independência, número 661, pelo WhatsApp que a gente replica aí, é o 51 3289 3334. Tu lembra do cavalo Caramelo? Pediu pra gente ver imagens agora aí na TV. Aquele cavalo que ficou ilhado na enchente de maio, passou cerca de 4 dias sobre um telhado em Canoas. Lembra dessa história que tocou a gente? Pois é. Depois de ter sido resgatado e levado para o Hospital Veterinário da Ubra, o Caramelo foi adotado oficialmente pela universidade, por meio de um termo de adoção responsável. A Ubra projeta a construção de um santuário para que o animal possa desfrutar também aí da sua aposentadoria. Para isso, a universidade está buscando parceiros para que a obra seja concretizada o mais breve possível. Atualmente, o Caramelo ele é mantido no Hospital Escola da Ubra e está aí junto com outros animais de grande porte. Muito bom a gente saber, né, que o Caramelo está em boas mãos e está bem protegido. Uma boa notícia para a gente seguir a nossa semana. E estão faltando poucos dias para o verão, estação preferida de muitos, de outros nem tanto, mas é uma estação que a gente sabe que é uma das mais quentes do ano e que registra os índices de radiação ultravioleta mais intensos. Com isso, não dá para descuidar da nossa pele. Veja agora algumas dicas para curtir o sol sem colocar em risco a nossa saúde na reportagem do Guilherme Otávio e do Jorge Júnior, o JJ. A estação mais quente do ano já está batendo a porta. Começa no próximo dia 21 de dezembro e vai até 20 de março do ano que vem. Até lá, os dias de calor mais intensos serão nossos parceiros. Mas esta é uma companhia da qual a gente tem que ter um certo cuidado. De acordo com o Instituto Nacional do Câncer, 2024 deve encerrar com 8.000 casos de câncer de pele melanoma, que é mais perigoso, e outros 220.000 casos de câncer de pele não melanoma, que é menos agressivo. Um dos principais fatores de risco é a exposição excessiva ao sol, principalmente nos horários em que ele brilha com mais intensidade, entre as 9 da manhã e as 3 da tarde. Mesmo fora destes horários e em dias de céu encoberto, o uso de protetor solar se torna indispensável, principalmente para pessoas que possuem a pele mais clara e são mais vulneráveis à radiação ultravioleta. Mas engana-se quem pensa que é qualquer protetor que pode ser usado. E este também precisa de reaplicação. Para este médico dermatologista, que é conselheiro do CREMERS, a forma como a pessoa se veste em dias de sol forte também impacta nos cuidados. As pessoas que têm a exposição, até por uma questão ocupacional ou no seu dia a dia, se deslocam muito, o ideal é que essas pessoas sempre apliquem o filtro solar. Esse filtro solar ele deve ser reaplicado. Tá? Mas a proteção do sol não é só o uso do filtro solar, é um conjunto de atitudes. O médico também explica que os protetores em formato spray são eficazes e que tanto estes quanto em creme precisam de reaplicação. Além disso, uso de roupas adequadas, boné, chapéu. Existem hoje em dia roupas que têm fator de proteção com tecidos tratados com proteção solar. Lembrar sempre de áreas que as pessoas esquecem de passar protetor, região da nuca, região de orelhas. Às vezes a pessoa usa um boné, mas a orelha está do lado de fora, a nuca está do lado de fora. E além do que, tem a radiação que é refletida, né? Para a população em geral, assim, um filtro 30 já seria adequado. Lembrando que esse filtro ele tem que ser reaplicado. Então o ideal é que, como a gente falou, na cidade, umas 2 vezes, aplica de manhã, ao meio-dia reaplica. E na praia, na piscina, que se reaplique a cada 2 horas
ou, se a pessoa entrar no mar, entrar na piscina, reaplique. Pessoas que fazem esporte também, o ideal é que seja reaplicado. Com relação ao câncer de pele, o médico ressalta que tanto a exposição excessiva ao sol quanto fatores genéticos podem desencadear a doença. Pessoas com histórico familiar, pais, avós com histórico de câncer de pele, podem também ter uma chance aumentada. Pessoas que têm um histórico de exposição ao longo da vida muito grande, pessoas que sofreram essas queimaduras que a gente comentou, todo ano leva uma queimadura, descasca, fica vermelho, às vezes até cria bolha, isso aumenta muito a chance de câncer de pele. São fatores de risco. Mas lembrando que mesmo quem não tem esses fatores, eventualmente pode ter um câncer de pele. Foi o caso da Leila. A assistente social já se queimou pela exposição excessiva ao sol e possui familiar com doença de pele. Por causa disso, hoje em dia, ela se cuida muito mais. Já aconteceu de se queimar demais no sol? Já quando eu era jovem, sim, porque a gente morava no oeste do Paraná e quando ia para a praia, a gente queria ficar o maior tempo possível. E isso é péssimo. Então hoje a gente tem mais consciência. E desde então, sempre cuidando da pele com protetor? Cuidando, isso. É porque tem também na minha família 2 pessoas já com melasma na pele e no rosto. E a minha mãe teve um câncerzinho no rosto, assim. Então aí todo mundo começou a se cuidar mais de perto, assim. Mas o dermatologista deixa o recado de que, tendo os devidos cuidados, dá para aproveitar bastante a nova estação. Ninguém está proibido de ir à praia, à piscina, ou fazer esportes ao ar livre, e a gente tem que se expor nas suas caminhadas, no seu dia a dia para trabalhar, é usar o filtro solar e os outros cuidados. A pessoa pode se expor, mas sempre protegida, e estar atenta a qualquer lesão diferente que apareça, porque o diagnóstico precoce, no caso do câncer de pele, é fundamental para uma melhor resolução da lesão. Isso aí, muita água, hidratação e protetor solar sempre, até em dia que está nublado. Qualquer alteração na pele, qualquer manchinha, gente, procura um médico imediatamente, tá? Desconfiou? Procure, não deixe isso passar. O Acontece em Porto Alegre de hoje fica por aqui. Confira mais notícias do Legislativo nos nossos telejornais e também no site da Câmara de Vereadores. Também acesse as nossas redes sociais, nosso YouTube aí na tela. Para fechar agora, a gente vai ficar com imagens do Mário Lund, lá da Pinacoteca Rubem Berta. Tchau, até a próxima!